Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje com o Rubicast, entrevistando, batendo papo aqui com o nosso amigo David Vanderlei. David é da cidade de Serra Negra do Norte, né, David? É, E ficou aí conhecido no estado por um vídeo que viralizou, digamos assim, onde ele faz um pedido à governadora para que não haja a possibilidade de greve. Isso é um pedido básico de todo aluno que está aí cursando o ensino médio e com certeza deseja chegar numa universidade mais preparado e sem ter aqueles problemas que a greve ocasiona. Então, diante do vídeo que repercutiu aí, nós entramos em contato com o David e ele acertou de prontidão para estarmos participando desse bate-papo. O Rubicast, David, aqui, ele é feito presencial, toda segunda-feira, só que devido à distância e com essa pauta aí, a gente está decidindo hoje fazer aqui via Instagram. Então, o pronto. pessoal que estão chegando aí, esse daí é o David, e quem está entrando através do David, eu sou o Rupo Queiroz, aqui da cidade de Olho d'Água do Borges, e a gente tem um podcast aqui, iniciamos agora no início do ano, e estamos aí com essa missão de tentarmos conversar com o David aqui e ver como surgiu tudo isso. David, para começar, meu amigo, eu quero lhe agradecer pela prontidão, pela disponibilidade de estar com a gente hoje. E, de antemão, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é David Vanderlei? Rapaz, eu que agradeço pelo convite. Eu sou David Vanderlei, eu tenho 17 anos, eu atualmente curso terceiro ano do ensino médio, estou quase terminando, se Deus quiser. E devido ao último episódio, eu tomei uma proporção que eu não esperava. E eu acho que minha vida na política ingressou a partir de agora. Exatamente. Realmente foi algo que, assim, chamou a atenção, né? Porque viralizou. Eu acho que eu vi o primeiro vídeo, eu vi através de Derlânio. Segundo ele, ter sido você que tem enviado para ele, Derlânio Jacques. Foi. Então, David, como é que aconteceu o episódio? A governadora, ela teve na escola que você estuda em qual escola aí no município? Eu estudo na escola, é a única escola de ensino médio que tem aqui no município, é a Escola Leomar Batista. E ela estava com uma visita aqui no Seridó e do nada, ninguém esperava, sem ninguém saber, ela apareceu aqui por Serra Negra. Aí é tanto que no dia eu nem para a escola ia. Eu tinha chegado do trabalho, fui para a academia, aí disseram, a governadora vai estar na escola. Eu corri para a escola, fui lá, eu precisava pegar umas coisas lá. Aí peguei, corri em casa, tomei um banho, me troquei e desci para a escola. Aí eu sei que ela ainda demorou um bocado e a gente ficou esperando. E ela fez uma visita na escola. Aquele vídeo foi você mesmo que gravou ou foi alguém que estava gravando Fui eu que gravei. sim, foi você mesmo que gravou? Certo. Aí com apenas 17 anos você já virou referência para muitos jovens, né? Como é que você tem lidado com isso? Rapaz, como eu falei no começo, foi meio que uma surpresa. Porque eu não esperava tomar a proporção que tomou. Eu tava na escola, eu disse, rapaz, esse é o momento. Aí quando eu fui gravar, eu imaginei que quando eu soltasse o vídeo, ia ficar na bolha da cidade, ia sair nos grupos da cidade, ia ficar só entre a cidade. Até que no outro dia de manhã eu dormi e acordei no outro dia com. Eu acho que foi o blog de Gustavo Negreiros, de Natal. Foi o primeiro que eu vi que tinha postado. Aí de vez em quando alguém me mandava, ó, Você saiu em tal blog, em tal blog. Está em evidência, hein? Daí, seus pais, o que é que seus pais acham de tudo isso? Como é que seus pais estão vendo essa proporção que tomou esse seu vídeo? Rapaz, assim, eu nunca fui assim, tipo, esse vídeo, nem eu mesmo esperava quando eu fui gravar esse vídeo. Então é meio que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive até para mim. Mas eu acho que estão lidando de boa. Teve até um episódio que aconteceu num grupo. Uma vizinha minha estava lá na calçada lá de casa e ela disse que ela tá num grupo e minhas duas avós estão nesse grupo. Aí mandaram um vídeo no grupo. Aí uma avó minha comentou, e aí, é meu neto.
Aí a outra botou, é meu neto também. Então, aparentemente orgulhosos, né, pelo que vem acontecendo. No vídeo lá, em momento algum ela se manifesta, né? Ela ouve a sua reivindicação e ela é como se ela se ausentasse. E você fala lá no comentário que depois ela chegou para você, a assessoria, como foi isso? Depois, no momento que eu tava gravando, um rapaz chegou no. Acho que dá até pra perceber no vídeo. Um rapaz chegou no ouvido dela e cochichou alguma coisa. Eu acho que ele foi avisar ela que tava gravando. Aí depois, quando eu já tinha parado de conversar, eu tava de falar com ela, na verdade, tinha terminado de gravar. Eu tava conversando com alguns professores. Aí do nada eu só sinto aquele aperto na minha mão. Quando eu olho era ela. Aí eu não tive reação, não teve como gravar nem nada. Aí ela pegou, foi querendo jogar a culpa da greve em todo mundo, menos nela, porque eu percebi que nos discursos dela a culpa sempre é do governo anterior, sempre é da firma, de tudo. Nunca é dela. Aí ela pegou, foi falando. Disse que o Rio Grande do Norte era o estado que pagava melhor o piso no Brasil todinho. Aí eu disse, por que quase todo ano os professores entram em greve? Aí ela fez, não, mas segundo o governo não tem motivo para que os professores entrem em greve. E eu fiquei questionando a ela, eu fiz, então a culpa é dos professores. Isso e um monte de professor atrás de mim. Aí ela, não, mas segundo o governo não tinha culpa. Aí eu fiquei nesse embate. Toda vez que ela dizia que segundo o governo não tinha culpa, eu perguntava se a culpa era dos professores. Até que ela foi embora e eu ainda soltei uma brincadeira no final. Eu fiz, não, mas se Deus quiser, próximo ano a gente tira você e entra um bom aí. Então, no caso, ela passou, deixou entender que se ela não tinha culpa, o culpado são os professores. Foi. Pelo que você conta aí. Foi o que eu entendi. Mas aí, o que é que te motiva, de fato, a se posicionar com tanta firmeza, mesmo ainda sendo tão jovem? Rapaz, principalmente aqui como o foco foi o vídeo, eu percebi que nessa visita dela, ela reuniu todo mundo, chamou todos os alunos que estavam na escola para dentro de uma sala. E alguns alunos começaram a gravar, que ela ia começar a falar, alguns alunos começaram a gravar. E a partir do momento que eu vi ela proibindo os alunos de gravar e a equipe dela não deixando que ninguém gravasse, eu disse, não, alguma coisa de errado tem, não pode Sim, ficar mas é que enquanto estava na sala, não era permitido gravação? Não. Ela mesma chegou a mandar um próprio aluno parar de gravar. Aí foi onde eu disse, não, eu não posso deixar assim. É tanto que eu ainda coloquei meu celular para gravar, eu tenho toda a fala dela em áudio. Não consegui pegar a imagem, mas eu tenho toda a fala dela em áudio. Aí a mesma pessoa que cochicha no ouvido dela, no momento que a gente estava na sala de aula, veio perguntar se estava gravando. No ouvido Essa dela, pessoa é da assessoria dela, né? eu Ou é acredito que algum fotógrafo, era do pessoal da dela. assessoria? Aí ele veio, perguntou, você tá gravando? Eu disse, estou. Aí ele disse, para de gravar, por favor. Eu disse, não, eu não tô filmando ninguém, tô pegando só o áudio. Aí eu sei que ele ainda pediu umas 2, 3 vezes, eu disse que não ia parar. Aí ele falou, eu fiz, tá certo, obrigado. Aí ele saiu e eu continuei gravando até o final da fala. Até porque ela é uma pessoa pública, né? Ela é É. governadora, não pode esquecer disso. Ela é governadora do estado. Desde aí, diante dessa repercussão, eu sei que tem muita gente que elogia, mas também tem os críticos de plantão. Como é que você está recebendo? Já chegou até você algumas pessoas criticando? Porque a gente sabe que isso é uma faca de dois gumes, né? É. Assim, como qualquer coisa que a gente faz, eu sabia que tanto ia haver elogios como ia haver críticas. Então era uma coisa que eu já meio que esperava. Só que, tipo assim, quando eu lia comentários, principalmente de profissionais da educação, me criticando e elogiando dela, eu disse, não, tem alguma coisa de errado aí. Não é possível que esse pessoal esteja vivendo no mesmo estado que eu. E, assim, é uma coisa que, não pelo comentário que me fizeram, mas pelo posicionamento dessas pessoas, que eu fico bastante triste, porque como é que essas pessoas não conseguem enxergar o que está realmente acontecendo? Então, de fato, ali, o que você queria comunicar para ela? Você queria passar essa necessidade de um aluno? Ou você queria partir para o confronto mesmo? Confronto no bom sentido, que eu digo, não
de desrespeito, mas para que ela entendesse que de fato ali tem alguém que, mesmo muito jovem, está conseguindo enxergar a realidade do Estado. Assim, desde que eu entrei no ensino médio, eu ainda passei para o IFRN, mas eu preferi não ficar. Eu fui estudar na rede estadual. E no primeiro ano que eu entrei, teve greve. Esse é o último ano, no caso, que eu vou estar na escola também com greve. Isso é uma coisa que prejudica muito os alunos, principalmente aqueles que pensam em fazer o Enem. Então, é uma coisa que perdeu, não dá para recuperar. Pode ter dias letivos a mais, mas é uma coisa que a gente não consegue recuperar. Então, eu vi naquele momento a oportunidade de eu mostrar para ela que a gente não estava satisfeito. Que apesar do pessoal que ela anda, ser o pessoal que bajula ela, que para toda fala dela aplaude, existem pessoas que realmente sentem o desgoverno dela. Existem pessoas que sentem na pele o que é o governo Fátima. E eu me senti uma dessas pessoas. Uma pessoa que foi muito prejudicada por essas greves. Isso você está falando como aluno. E por trás de tudo isso tem os próprios professores, né, que estão aí reivindicando o direito deles. E ela, como professora, deveria ter essa atenção maior, deveria ter essa disponibilidade de ajudar a classe que a elegeu, que colocou ela aí já como senadora, como governadora por 2 vezes, e mesmo assim ela faz de conta que esse pessoal não é tão importante, digamos assim. Pelo menos esse é o meu pensamento. E o seu confronto foi basicamente isso. E quando eu falo em confronto, eu quero deixar bem claro que é o confronto das ideias, né? Da informação, a sua busca por uma resposta tão simples, não ter greve. Eu tava até, assim, no período da greve, teve alguns professores que, uns eram de processo seletivo, outros tinham alguma coisa que não podiam fazer greve se não perdiam algum benefício. E nesse período da greve ainda teve, assim, um ou dois professores que ainda davam aula. E nesse dia teve um dia que eu estava na escola e chegou uma professora, e essa professora estava em greve. Aí ela chegou lá na escola, eu até brinquei com ela, eu sou muito amigo dela, aí eu fiz, ih, tá com saudade de dar aula, né? Aí ela fez, tô sim, só que como é que dá aula sem receber? Aí eu brinquei com ela, eu fiz, não, mas isso é bom que você lembre, quando você for apertar na urna, você lembrar desse momento. Aí ela fez, mas não tinha opção. Ela disse, rapaz, que eu me lembre, tinha pelo menos 10 opções lá. E ainda existe a opção de anular o voto. Então foi uma desculpa meio, meio esfarrapada, vamos dizer assim, que eu vi. É, tem muito disso, tem muito disso. David, nós estamos falando aqui sobre educação, basicamente, mas assim, eu estou vendo que você tem uma mente mais aberta, que você não fez essa solicitação à governadora à toa. Pelo que se percebe, você é um jovem inteligente que vê o futuro. Diante de tudo isso que você tem percebido, da sua análise, mesmo com pouca idade, como é que você enxerga a situação atual do nosso Estado, de forma ampla? Rapaz, eu gosto bastante de observar. Eu sempre gostei também de acompanhar. Ou seja, eu sigo vários políticos de Fortaleza, do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, de todo o Brasil em geral. E assim, quando você vai comparar uma situação com a outra, você vê o desequilíbrio. Saiu até uma estatística acho que foi do IDEB, onde o Rio Grande do Norte se encontrava com a pior educação. As estradas do Rio Grande do Norte são as piores. Eu já vi bastante vídeo sobre o Valfredo Gurgel, com as chuvas entrando. Então, é um governo que você não faz ideia de como essa mulher conseguiu se reeleger em primeiro turno. Então, alguma coisa aí teve para que o povo votasse nela, algum interesse, porque não é possível. Do jeito que o Estado está, eu tenho certeza que o jeito que o Estado se encontra hoje em dia, a culpa não é só dos governos anteriores. Eu acho que ela tem boa parte da culpa. É um dos grandes alívios, vou usar esse termo,
dos gestores atuais é porque existiu um anterior, né? Então eles jogam toda a sua irresponsabilidade na gestão passada, independente de quem tenha sido. Eu acho que aquele que está na atual gestão, ele tem no mínimo uma responsabilidade em resolver problemas, em resolver situações anteriores, né? Então a governadora, ela infelizmente peca com relação a isso aí. Mas depois de tudo isso, eu acredito que a busca por se conhecer, se aproximar de você, tem aumentado, né? Como é que você está organizando isso? Porque você, pelo que se percebe, você é uma pessoa que tem desejo de entrar na vida pública. Ou eu estou enganado? Não, não tá não, tá? Você tá mais que certo. Assim, eu fui, depois desse vídeo, muita gente entrou em contato mesmo, assim, políticos, vereadores de outras cidades, até possíveis candidatos a deputados estaduais, o diretor executivo do PLJ aqui do estado, ele entrou em contato comigo, me convidou para sábado agora participar do encontro do partido no estado, da juventude do partido no estado, e eu estarei indo lá também. Então foi uma coisa assim que eu gostei bastante. É uma coisa que está me ajudando, né? São experiências novas, são conhecimentos novos. Então é uma coisa que está me ajudando bastante. Eu sei que é prematuro fazer essa pergunta, mas eu não sei quantas oportunidades a gente vai ter de conversar mais daqui para lá. Mas a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: já teria David na próxima eleição municipal, já como possível candidato ou pré-candidato? Rapaz, existe a vontade. Assim, desde pequeno eu acompanho um partido aqui no município e eu converso bastante com alguns vereadores do nosso lado, converso bastante com a Larissa, que foi candidata pelo partido da gente, e eu já manifestei o desejo. Então, eu creio que vai existir ainda muita conversa daqui para lá, ainda faltam mais de 3 anos. Então, existe a possibilidade. Você disse que foi procurado pelo diretor executivo do PL. Diante disso aí, você se considera um jovem conservador? E o que isso significa para você? Rapaz, assim, eu me considero. Desde muito cedo, eu nunca tive vergonha de me manifestar. Eu nunca fui de ir com a maré. Então, se eu dissesse eu sou a favor disso, eu podia estar com uma turma de esquerda, que eu era a favor disso. Eu podia estar com uma turma de centro, que eu continuava a favor da mesma coisa. Então, eu acho que a gente vive numa juventude onde muita gente se deixa levar pela maré. Ah, a maioria quer isso, então eu vou junto. Mas eu sempre soube me posicionar e nunca fui de voltar atrás só porque a maioria estava divergente. Estou entendendo. Então, pessoal, vocês que estão por aí, se quiser fazer alguma pergunta a David, aproveite. Tem muito elogio aqui, David, pelo que eu estou vendo. Você foi um gênio, da Zé Matheus Souza. Você foi um gênio, David. Parabéns por sua atitude. Henrique, elogios dos que têm cérebro. Dos de Fátima. São sem neurônios, esse Henrique agora. Esse Henrique é aqui da minha cidade, aqui de Lago do Borges. Você já conhece o Olidório, David? Não, não, nunca. Eu ouvi Já falar, ouviu, mas tá com você. mas já ouviu falar na cidade do Olidório do Borges ou não? Não, não, nunca tinha ouvido falar, não. Vou fazer uma propaganda aqui então. Já ouviu falar em Dorival Dantas? Já. Pois é aqui da nossa cidade, viu? Olha aí. É aqui do. Encostado a nós aqui. É fruto da terra. David, vamos lá, já estamos aí com algum tempo. Eu sei que você tem seus afazeres. Mas deixa eu lhe perguntar aqui algumas coisas a mais. Que político ou quais políticos te inspiram ou te motivam a ser esse jovem tão conservador e tão firme nas suas posturas? Rapaz, eu sempre fui muito de acompanhar, eu acompanho bastante. Então, existem muitos políticos assim que me inspiram, que eu digo, é um exemplo a se seguir. Como o deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, como a vereadora de Fortaleza, Bela Carmelo, se eu não me engano.
Então, são jovens que sabem se posicionar mesmo enfrentando críticas. Então, são pessoas que eu tiro algumas coisas para levar comigo. Quando eu vi o seu vídeo, eu me lembrei logo de Nicolas Ferreira. Olha, Derlânio Jackson está aí também, está com a gente também. Precisamos de mais jovens que tenham essa coragem. É, exatamente, viu, Derlânio? E dele está se mostrando aí um jovem promissor e que com certeza tem muita coisa aí pela frente. Como é que você enxerga a situação desses jovens, David, na política atual? Aí na sua cidade, como é? Tem muitos jovens envolvidos? Você acha que precisa de mais? A nível de Estado, como é que você vê tudo isso? Rapaz, eu acredito que precisa de mais. Assim, eu vejo muitos jovens com medo, na verdade, de se posicionar. Muitos jovens que têm pensamentos até que interessantes, têm ideias legais, mas que têm medo de se posicionar por conta das críticas. Então, eu vejo a necessidade da juventude. Então, realmente, a juventude é uma área muito afetada, é uma área muito atacada. Então, precisa de mais jovens que queiram se posicionar. Olha aí, tem Lucas Araújo, tá pedindo você mandar um alô pra ele aí, ele disse que é seu fã. Peluca aí. É isso aí. O Brasil hoje, como todo mundo sabe, ele vive uma polarização política, né? Você acha que isso aí tá piorando ou tá evoluindo? Rapaz, eu acho que, na verdade, sempre é bom. Porque se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, eu acho que seria uma coisa não tão legal, não tão. Então, sempre tem que. É para isso que existe a democracia, na verdade. Então, existem pessoas que têm pensamentos de esquerda que não vão mentir. Tem muitas pessoas que são inteligentes, não se consideram de direita, mas são inteligentes. Mas são pequenas coisas ali que vão modificando aquilo, que vão dizendo, eu sou um cristão, mas não me considero de direita e sou a favor do aborto. Então, são pequenas coisas que precisam ser assim, analisadas. Muitos posicionamentos que precisam ser analisados. Ou eu sou isso, ou eu sou isso. Você acha que tem muito jovem aí que tá, de uma certa forma, tá se escondendo, tá evitando. Porque você poderia ter feito isso, né? Na ocasião, você poderia ter evitado e ter passado tudo despercebido. A governadora teria vindo, teria saído da cidade e nada disso estaria acontecendo. É E uma, hoje é uma você é coisa. uma pedra no sapato dela, podemos dizer assim. Quando saiu a notícia na cidade que ela está aqui, o pessoal ficou muito chateado, porque foi uma coisa meio que escondida. Ninguém sabia, ninguém imaginava. Então foi meio que não deu nem tempo para preparar um grupinho para ter uma vaia. Então ela achou que ela viria e sairia ilesa, sem nenhuma crítica, sem nenhum questionamento, até porque ela estava com aquele pessoal dela e ali não, eles não iam criticar ela, né? Porque a maioria ali está defendendo dela. Então foi um episódio até que muita gente brinca comigo, fala aí, o terror da governadora. Exatamente. David, e assim, Derlânio está aqui, está com a gente aí, e Derlânio vem se destacando aí mostrando a realidade das estradas, vem mostrando a situação que o Rio Grande do Norte está vivendo, mas pelo menos eu não percebo que a imprensa ela dá tanta visibilidade a essa situação. É como se a imprensa ela tivesse dividida. Tem parte que defende o governo, independente do que o governo esteja fazendo, e outra não. Outra já se preocupa mais com a realidade, com o que o povo está sofrendo, o povo está vivendo. Como é que você enxerga essa imprensa do nosso Estado, com essa divisão, digamos assim? Assim, eu vejo uma, uma questão muito ideológica, porque, vamos supor, tá na mídia, tá nos holofotes, quem tem dinheiro. Eu tô no poder, eu vou ali, pago, eles fazem minha mídia, só falam o lado positivo, vamos dizer assim, que tem alguma coisa positiva. E é isso. Então, enquanto
existia um grupo no poder, ele tá com o xadrez na mão, vamos dizer assim, tá com o jogo na mão. Então ele vai manipulando ali do jeito que ele quer. Ah, eu quero que isso apareça pro povo, eu quero que isso não apareça pro povo. Então, é quem tá com o poder nas mãos, vamos dizer assim, de mexer o tabuleiro. Então você acha que a imprensa ela não está preocupada com a realidade, ela está preocupada como ela vai se beneficiar de uma certa forma. Isso. Que é o contrário do que Derlan está fazendo aí, né? Derlan está mostrando a realidade. E pelo menos eu não vi, não estou puxando sardinha aqui para ninguém, mas nos vídeos que eu vejo dele, ele apenas mostra a realidade, e é tanto que ele mostra também quando ele passa naquela mesma estrada, que está fazendo o recampeamento, que está fazendo um concerto ali, ele para mostrar também que está sendo atendido. Então, eu acho que a imprensa deveria voltar mais para isso, talvez, né? Não sei se é esse o seu pensamento ou das pessoas que estão aqui nos assistindo. Assim, Eu sei que você já tem um voto aqui já, viu? Olha, Lucas vai votar em você. durante a fala dela, lá no momento que estavam proibindo de gravar, ela veio falar sobre as estradas. Eu disse, não é possível que essa mulher vai falar sobre isso. E, por incrível que pareça, ela desceu a lenha no governador daqui da Paraíba. E eu fiquei assim, eu falo aqui da Paraíba porque eu tô aqui no Mimoso, município de Paulista, é na Paraíba. E eu fiquei assim, não é possível que ela esteja vendo isso. Porque se a gente que mora aqui perto da fronteira entre Paraíba e Rio Grande do Norte, a gente vê a grande diferença das estradas. Então você sai de uma estrada toda esburacada para um tapete, vamos dizer assim, é uma diferença muito grande. Pessoal, vocês estão nos ouvindo aí? Tá chegando aqui um. Tá dando certo aí? Tá me ouvindo dele? Tô ouvindo. Porque tem um pessoal chegando as mensagens aqui no WhatsApp dizendo que não estão conseguindo entrar na live. Eu não sei se é porque ele não entrou pelo meu, entrou pelo seu aí. Mas enfim, nós estamos aqui ao vivo, conversando com Deide Vanderlei, da cidade de Serra Negra. Serra Negra do Norte, né, Deide? Aí? É. Serra Negra do Norte. Então nós estamos aqui, onde ele está esclarecendo sobre tudo aquilo que aconteceu no vídeo, onde ele confrontou a governadora solicitando que não houvesse greve. Então, diante dessa demanda, nós estamos aqui batendo papo e algumas pessoas que quiserem mandar aí sua pergunta, sua opinião, fiquem à vontade. David, próximo ano é ano de eleição. Como é que você enxerga o cenário político aí para 2026? Rapaz, como assim, o episódio foi com a governadora, eu vou falar um pouco sobre o governo. Assim, eu vejo uma questão muito difícil no Rio Grande do Norte, porque o país inteiro está politizado. E a gente está naquela de direita e esquerda, direita e esquerda. A gente sabe que o candidato da esquerda do Rio Grande do Norte vai ser o sucessor de Fátima. Já surgiu vários nomes, como o vice dela, Walter Alves, como Cadu. Então a gente já sabe, já tem uma linha ali. O pessoal que apoia a governadora vai votar naquele sucessor dela. Só que existe ainda uma pequena discussão ali entre a direita, que muitos querem Rogério Marinho, outros querem Álvaro Dias, outros querem Alisson. Então, é uma coisa que eu vejo que a direita precisa se unir e lançar um nome. Porque a partir do momento que a direita se une e lança um nome, todo o eleitorado da direita vai naquele nome, não vai se dividir. Ou seja, é uma forma mais fácil de tirar esse desmantelo que está aí. Mas como é que você enxerga tudo isso? Você acha que o próximo governador, ou governadora, não sei, ele sairá de direita, da direita, ou se não houver essa união, corre um risco da esquerda continuar dominando o Estado? Rapaz, assim, como a gente já viu, o primeiro mandato de Fátima foi horrível. E no segundo, a gente tava naquela. Tinha Fábio Dantas, tinha Stevenson, tinha Cloriza. Então, existiam vários candidatos onde foram dividindo aqueles votos e ela findou ganhando no primeiro turno. Ou seja, eu acho que se não houver uma união,
para que haja um interesse só, que seja o bem do Rio Grande do Norte, que o povo, que os cabeças se unam, digam, não, ó, nossa intenção é melhorar o Estado, a gente precisa se unir, vamos lançar um candidato e todo mundo vai apoiar juntamente. Mas eu acho que no caminho que está indo, eu acho muito fácil, mesmo que aconteça essa divisão entre sair mais de um candidato de direita, eu acho muito fácil tirar o governo do PT. Isso é preciso que. Realmente isso é preciso que eles entrem num consenso e realmente tirem o RN desse buraco. Tem uma pergunta aqui de Ritone. Você, em sua fala, disse que se identifica como alguém de direita. Pensando dessa forma, você acredita que as pessoas sabem diferenciar bem político de direita e de esquerda? Assim, eu acho que não. Eu acho que o povo ainda está naquela de Lula e Bolsonaro. Ou seja, quem apoia Lula é de esquerda, quem apoia Bolsonaro é de direita. Então, eu acho que ainda está meio que nessa. Mas existem grandes nomes que não se manifestam assim. Vou citar um nome aqui do nosso estado, uma pessoa bem influente, que é o senador Stiffson. Ele não manifesta, ele já manifestou ser opositor ao governo Lula, mas ele não manifesta apoio ao Bolsonaro. E ele é uma pessoa de direita. E é um ótimo político. E se Deus quiser, eu espero que ele ganhe novamente, continue seu mandato. Mas é uma pessoa de direita e que não apoia Bolsonaro. Então, possa ser que aconteça no jogo político que ele chegue a apoiar, mas até o momento ele não manifestou esse apoio. Então, eu acho que o pessoal tem que saber diferenciar que a política do Brasil hoje em dia não está só Lula e Bolsonaro. Existe algo muito mais além. Ritone, respondeu sua pergunta, Ritone? Olha aqui, é um recado de Fátima, aqui, Fátima Lima Macedo. Vocês nunca se deixem levar por interesse financeiro. Corra sua carreira com fidelidade a Deus e ao povo. É um conselho, e um conselho sábio. E, infelizmente, a gente vê muito isso, as pessoas se corrompendo, né, Dave? Quando chega na política. Dave, vamos aqui, nós vamos partir aqui já para os nossos finais. Então, ele está dizendo que respondeu sim. Também penso dessa forma que ele respondeu. É isso aí. Eu acho que a maioria das pessoas. As pessoas não têm essa. Na verdade, se você perguntar o que significa direita e esquerda no cenário político, pouquíssimas pessoas vão saber, ou vão ter o interesse até de saber e responder. As pessoas sabem que quem defende Lula é esquerda e quem defende Bolsonaro é direita. E isso para muita gente isso para muita gente já é o suficiente, porque é o que se vê, né, no cenário. Perguntazinha aqui rápida, jogo rápido. Você já me disse qual um político que você admira, mas de todos esses que você falou, qual o que mais te inspira? Nicolas Ferreira. Um político que te decepcionou? Assim, eu acredito que pelo discurso, não por eu ter criado expectativa, mas pelo discurso que ele manifestava e foi totalmente contrário. Mas é uma coisa que eu já esperava, mas foi que decepcionou bem mais além foi Lula. Um sonho que você tem? Entrar na política. Um medo? Não, não passa nem na cabeça, não. O homem não tem medo das coisas, não, viu? É corajoso. Para ser político, realmente tem que ter coragem. Um conselho que você leva para a vida? Esse que irmão Fátima deu aí. Nunca se vender, não se corromper. E está sempre firmado em Deus. O que o Brasil precisa para dar certo, cara? Peça de pessoas que saibam se posicionar. De pessoas que saibam se posicionar de fato, como é a política, né? David, meu amigo, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mas, David, que conselho você daria aí para alguém que está querendo entrar na política e que, de uma certa forma, está meio receoso? Principalmente os jovens. Assim, eu acredito que a base de tudo é você não ter medo de se posicionar. Você saber suas ideologias, saber a que você acredita
e não se deixar levar por comentários de pessoas dizer, não, você tem que agradar fulano, tem que agradar cicrano. Não, você seja transparente, você mostra aquilo que você acredita, e a partir desse momento as pessoas que também pensam como você vão começar a te apoiar. Mas independente da opinião, se você tenta agradar um, você sempre vai desagradar a outro. Então é melhor você ser você do que você tentar agradar alguém, sendo que sempre você vai desagradar outra pessoa. Pronto, o pessoal aqui que me segue está tendo dificuldade para entrar na live. Não sei o que foi que aconteceu. Porque como a gente entrou pelo seu, né? Então está tendo dificuldade. Você vai fazer o seguinte aí, por favor, cara. Quando a gente encerrar, você deixa salvo aí no seu feed para as pessoas e quem não conseguiu assistir ao vivo e assistindo. E também eu vou baixar para depois a gente fazer uns cortezinhos para ir jogando aí para a gente ir alimentando as redes sociais. David, meu amigo, quero te agradecer do fundo do coração por esse bate-papo, por essa disponibilidade. Quero aqui deixar o espaço aqui para que você deixe suas considerações finais e também deixe aí os seus contatos para quem quiser entrar em contato com o David, quem quiser saber mais um pouco da história de David, como é que as pessoas podem te achar? Rapaz, assim, eu agradeço pela oportunidade, por você ter entrado em contato. Assim, eu também queria agradecer, assim, a duas pessoas que eu achei muito importante, que me ajudaram bastante desde o começo, desde que tudo aconteceu, que foram meus professores José Fabiano e Danila, que apesar de tudo, apesar de todas as críticas do restante do pessoal, assim, da escola, ele que é a favor da governadora, eles sempre se posicionaram, sempre disseram, não, ó, é assim, parabéns, David Vá, muito obrigado por ter defendido a nossa classe. Então, eu queria agradecer de coração, muito obrigado por você também pela oportunidade. E quem quiser me encontrar é aqui pelo Instagram mesmo, pode mandar mensagem, sempre chega notificação aqui, eu sempre estou de olho. Então, ele responde rápido, viu? Ele responde rápido. Quando eu entrei em contato com ele, ele já de pronto, já foi respondendo, não tem muita conversa curta com ele, não. Bem, meu amigo, então, já encerrando aqui, se você tiver mais alguma coisa a responder ou a frisar que a gente não perguntou, você fique à vontade. Se tem alguma coisa aí que você queira falar, não, a gente não falou nesse ponto, eu queria tocar nesse ponto aqui. Por mim, eu tenho tempo, eu não sei como é que está o seu tempo aí. Assim, um fato que aconteceu, que eu fiquei bem assim na hora da fala, que eu acabei esquecendo de comentar, foi uma fala do deputado Francisco, do PT. A gente tava ali naquela, e ela começou a fazer aquelas promessas. Quando chega, eu até brinco, dizendo que ela visita a Serra Negra de 4 em 4 anos. Só que todo ano, o único caminho dela era a Igreja Católica. Ela vinha, visitava a Igreja Católica e ia embora. Só que esse ano, como o candidato que ela apoiou e que apoiou ela, ganhou, ela resolveu dar uma volta na cidade para ver como é que andava a cidade. E no momento ali da sala, foram falar sobre a questão dos ar-condicionados. Ela prometeu climatizar a escola e começar naquele lá, quem pediu foi fulano, quem atendeu foi ciclano. E o deputado, esse deputado, ele falou, fulano pediu, ciclano pediu, eu protocolei, mas ó quem vai pagar aqui, ó. E aponta para a governadora. E eu acho que a gente deve observar bastante esses pensamentos desses políticos, porque a próxima eleição que vem aí não é só nem presidente nem governador. A gente também vai eleger parlamentares, como senadores e deputados, e a gente tem que observar muito bem o tipo de comportamento dessas pessoas. E assim, quem vai pagar não é a governadora, quem vai pagar é a gente. A governadora ela não vai pagar nada, ela só vai ali destinar o dinheiro para aquele recurso. Mas quem vai pagar é a gente. Então, a gente prestar atenção em quem está ali realmente com interesse no povo e quem está com realmente interesse no partido. É isso aí. As pessoas ainda têm essa dúvida, não sei, ou essa ilusão, talvez seja essa palavra, ilusão, de achar que político faz alguma coisa para a gente. Político, ele é um funcionário do povo e bem pago. É verdade. Que recebe um salário muito bom, que talvez se fosse os professores que recebessem esse salário,
talvez o nosso estado, o nosso país, talvez fosse outro. Então, político, nós não devemos favor ao político, ninguém deve favor ao político. Então, quando você chegar na política, você tem isso em mente, que você é um funcionário do povo, e nada mais justo do que fazer o bem para o povo, do que semear na vida do povo. E isso, além de ser gratificante, isso também traz a recompensa. Porque, em momento algum, o político ele deve se gabar porque a governadora liberou recurso para aquilo. Não. Ele deve estar satisfeito por poder estar ajudando, de uma certa forma, as pessoas que o colocaram ali, as pessoas que deram o seu emprego. Então, eu quero lhe parabenizar, cara, pela sua visão, ainda muito jovem, muito novo, mas com essa percepção de amplitude, em não ficar preso. Vou usar o termo que você usou lá no início, não ficar preso nessa bolha, que muitas pessoas se sentem confortáveis, e decidir sair da zona de conforto e confrontar a realidade, e bater de frente, e entender que a sua fala ela é fundamental. Não se preocupe com as críticas que você vai receber, mas olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para aquele que é o consumador da nossa fé. E com certeza, cara, Deus tem muitas coisas para você. Deus tem um futuro brilhante na tua vida. E assim como seus professores aqui estão te parabenizando, olha, Vera Serra está dizendo, obrigado, Deus, sou professora aposentada e sinto orgulho do seu posicionamento. Que esse orgulho, ele se multiplique aí na sua cidade, ele se multiplique no nosso estado, e que essa visão que você tem de melhorias para a coletividade, ela se alastre de tal forma que mais jovens como você possam abraçar essa causa e possa de fato dizer, eu estou aqui pronto para servir, mas também pronto para ser cobrado e para me posicionar da maneira correta. Cara. Amém. Parabéns pela sua postura. O espaço fica aí aberto para as suas considerações finais mais uma vez. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, só tenho a agradecer mesmo. Obrigado. Esse garoto tem um grande futuro na política. Então, atenção, políticos de Serra Negra do Norte. Olhem para esse jovem com um olhar diferenciado. Porque tem muita coisa para vir por aí. Eu não sei, David, se vai ser agora, daqui a 4 anos. Mas eu não tenho dúvidas que Deus vai te colocar aí em um lugar de honra. Amém. Para que você seja luz em meio às trevas. E que Serra Negra do Norte possa ser conhecida por uma cidade de jovens que levantam a cabeça, que não tem medo das dificuldades e que enfrentam os desafios sem ter a preocupação de como as pessoas vão interpretar. Siga as suas orientações, siga as orientações dos seus pais, siga as orientações dos seus professores e, com certeza, seguindo todas essas orientações, com a graça de Deus sobre a tua vida, cara, tu vai chegar muito longe. Como diz a palavra do Senhor, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida e sobre esta cidade. Amém. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Quero pedir desculpa aí a alguns seguidores que não conseguimos entrar pelo meu Instagram, ouvir essa falta aí de internet, alguma coisa desse tipo. Mas estamos aqui agradecendo a David Vanderlei por esse bate-papo e por ser esse jovem tão inspirador que com certeza tem muito a contribuir, tanto na sua cidade como no nosso estado. David, parabéns, cara. Sucesso aí na caminhada, sucesso aí no PL jovem e não se esqueça, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Até. Tchau. Tchau.